Eu acho que a história da Sagrada Família a gente pode contar de diversas formas. A gente pode contar a história pensando nas pessoas, na estrutura física que foi mudando ao longo do tempo e também nos professores e cada coisa que aconteceu ao longo desse tempo. A gente tentou integrar as comunidades religiosas dentro do próprio colégio. Em 1963, chegaram a Brasília os Irmãos da Sagrada Família da província do Uruguai. Porém, com a escassez de irmãos, pediram ajuda à província espanhola. Em 1966, foram enviados os irmãos Arcádio Garcia, José Maria Garcia e Eustáquio Anton, com o objetivo de fundar um colégio do Instituto dos Irmãos na capital federal do Brasil. Desde a presença dos Irmãos da Sagrada Família em Brasília, o irmão Arcádio foi figura marcante na construção e consolidação do carisma Safa, ficando por mais de 20 anos na direção da escola. A sua figura se perpetua na memória de muitos irmãos, amigos, colaboradores, pais e alunos. O irmão da Sagrada Família que marcou a minha história, até mesmo por apresentar o desafio, o irmão Arcádio, que tentava, nas suas palavras, de tentar imitar o irmão Gabriel. Então a postura do irmão Arcádio, de simplicidade, de amor no que fazia, na dedicação, eu só percebia isso com relação à minha família, ao meu pai como educador. Então, esse sentimento, essa relação humana dentro da escola. Sagrada Família foi minha primeira oportunidade de trabalho. Tenho muito orgulho de ter minha carteira profissional assinada pelo irmão Arcádio. O irmão Arcádio, ele era o diferencial que tinha no colégio, né? Ele vinha com um chaveirinho, era um fiozinho, sei lá, um arame cheio de chave. Ele vinha com aquela chavezinha dele. Quando ele passava, a gente sabia ou é bronca ou ele vai trancar a porta para a gente não sair. Então, assim, ele realmente passava nos portões, trancava tudo, era ele que abria o colégio, era ele que fechava o colégio. E ele passava por todos os cantos para olhar se estava tudo ok. A gente dava as aulas de educação física e tal, ele passava e não faça isso, faça aquilo, está dando mole para esses meninos, puxe mais, puxe mais. Ele era espanhol, né? Então ele passava sempre, tá muito mole essa aula, e a gente morria de rir com o irmão Arcádio. Ele, dia de sexta-feira, quando a gente vinha jogar futebol, ele fazia cachorro quente, ele fazia churrasco, e lá de baixo ele gritava para mim: Kite, está pronto o churrasco, está pronto, vou soltar o Ringo. E o Ringo era o cachorro. Então eu avisava para os meninos: olha, está pronto o cachorro quente, está pronto o churrasco, né? O irmão Arcádio está chamando. E aí a gente descia, né? Gente, acabou o futebol, vamos lá que o irmão Arcádio está chamando. Destaque ao sempre incansável e fundador de Brasília, irmão Arcádio Garcia. Aqui na chegada ao Sagrada Família, eu percebi justamente essa proximidade que o irmão Arcádio tinha, tanto com professores quanto com alunos. Ele circulava muito aqui pelos corredores e dava bronca em aluno, cumprimentava aluno, abraçava aluno, então era uma época muito interessante nesse aspecto. E eu me lembro muito bem que, no início, eu tive uma dificuldade com o diário de classe. O diário ainda era escrito, né? Hoje a gente faz tudo online, mas na época tinha que preencher o diário e tal. E o irmão Arcádio virou para mim e falou: professor, eu vou te ajudar. E ele preencheu parte do meu diário com a letra dele. E acontece que a letra dele era muito melhor que a minha. E eu falei assim, bom,
ô irmão Arcádio, pode preencher todos os meus diários? Aí ele riu para mim, claro. Não, professor, não é assim não. Eu falei, mas ficou muito mais bonito. Realmente, olha o nível. O irmão Arcádio não tinha nada que fazer isso, mas ele preencheu parte dos meus diários para me dar uma força. Viu que eu estava meio sobrecarregado, foi muito interessante isso. O irmão Arcádio era um diretor que ele gostava de juntar os professores e fazer pizza pra gente. Então ele confeccionava aquela pizza enorme, sentava todo mundo para comer pizza. Irmão Arcádio vai fazer pizza! Todo mundo. Então eu vou ficar, irmão Arcádio vai fazer pizza. Então ele era assim. Época de matrícula era a época que ele fazia essa pizza. Então ele era um diretor que ele gostava da família, então ele trabalhava isso com a gente. Ele fazia isso com a gente. Esse era o irmão Arcádio. E, ao mesmo tempo, muito firme. De 1967 a 1982, todos os esforços foram concentrados na construção da escola, que envolvia 2 blocos principais. Mas restava ainda por concretizar o sonho pleno da presença em Brasília, com o estabelecimento de um colégio com perfil e carisma Sagrada Família. Enquanto isso não se concretizava, boa parte dos prédios foi alugada para outras instituições educacionais do Distrito Federal. A gente tinha muito trabalho, né? Inclusive a construção do bloco da frente, que hoje praticamente abriga o ensino médio e mais umas outras atividades, né? Do fundamental também, né? Primeiro irmão na fundação que esteve à frente oficialmente da instituição foi o irmão Donato, um irmão espanhol. Final de 1981, a Secretaria de Educação autorizou a abertura do colégio. E aí nós começamos as matrículas, aí fiz um informativo e convidando as famílias da Asa Norte a acreditar de novo nos irmãos que estavam recomeçando as atividades em Brasília. A gente teve que idealizar um pouco tudo. Começamos inclusive por fazer um escudo, que é o escudo que eu vi que ainda está. Esse escudo do colégio fui eu que idealizei. Também criamos uma bandeira e também toda podíamos dizer, toda articulação para fazer uma propaganda com relação ao colégio. E eu fiz, inclusive, confeccionamos um calendário de 1982 e em Natal de 1981 a gente até mandou para as famílias uma espécie de mensagem de Feliz Natal, convidando toda a população para reacreditar no colégio. Em 1982, nós começamos as aulas de uma maneira muito precária, aí nos refugiamos de alguma maneira no prédio que ficava a parte da frente, nos instalamos na parte térrea em 3 ou 4 aulas só, porque não tinha muitos alunos, mas aí começamos a trabalhar praticamente os irmãos. O irmão Arcádio era professor de matemática, eu professor de História e Geografia, diretor, e o irmão Faustino professor de inglês, e alguns outros professores que nós contratamos para começar. Foram poucos alunos, mas esse foi o trabalho que nós começamos em 1982. Com 78 estudantes da 1ª à 7ª série, foi aberto oficialmente o Centro Educacional Sagrada Família. Estes são os primeiros alunos do primário, primeiros alunos de 5ª e 8ª série. Esta missa é 1982, ato inaugural do começo das aulas. Aqui se vê os alunos com o escudo da Sagrada Família aqui. E aqui o diretor dirigindo a missa. A instituição passou a ter uma crescente, quando a cada 2 ou 3 anos era possível abrir um novo segmento até chegar ao 2º grau e pré-escola. A escola aumentou assim fabulosamente, foi realmente uma coisa assim fantástica. E então aí já entrou porque antes não tinha essa divisão como hoje em dia, né? Era de pré-escola, de 1ª a 4ª, de 5ª a 8ª e 2º grau, né? Que era os 3 anos de 2º grau.
Aqui nessa sala, exatamente nessa sala, com essa mesa, eu tenho as melhores recordações da minha vida escolar. Eu fiz aqui grandes amigos que eu levo até hoje comigo. Claro que muitas coisas já mudaram aqui, mas eu acho que o 6º ano para um aluno, ele é o grande ponto do rito de passagem. Porque a gente sai ali da educação infantil com a tia, só uma professora, e quando a gente vem para cá, com um professor em cada matéria, isso é muito marcante para um aluno. E para mim foi. Estudei aqui de 83 até 93, concluí todo o meu ensino fundamental e médio aqui no Sagrada Família. Acho que talvez tenha sido um dos primeiros alunos que começou aqui, logo após a fundação. Então mudou muita coisa aqui. Hoje em dia a estrutura é totalmente diferente, né? Tinha locais que hoje aqui a gente não existe mais. Por exemplo, a minha sala de primeira série não é mais, virou biblioteca, né? Meu 2º grau já foi lá em cima, né? Nas outras salas daqui de cima, então foi muito gostoso estudar aqui. Tenho muitas lembranças boas. Talvez quem estude aqui lembra do Safão. Eu fui também o primeiro Safão, foi comigo também. Tenho até as minhas camisetas hoje, se eu não me engano, tenho até elas guardadas também. Eu sou dos esportes e da espiritualidade, então eu me senti em casa. Tinha esportes, tinha um bom ensino. E essa veia espiritual era muito bacana. E eu participei aqui do campeonato do Safão, aqui a gente competia entre os alunos, então foi algo muito divertido. E era um grande evento, né, do colégio, era o Safão e a festa junina. A festa junina aqui era algo que envolvia todas as famílias, porque quem participava, quem trabalhava nas barraquinhas da festa junina eram as famílias. Então a escola envolvia a família. Tenho como lembranças boas as festas juninas também, que foram muito marcantes aqui na minha história com o colégio. É importante ressaltar alguns marcos ou algumas pessoas também que foram diferenciais e foram parceiros nesse período. Então ressaltamos ali a constituição da primeira APM, que é a Associação de Pais e Mestres, aonde esteve à frente o senhor Telmo Brueto. Outras escolas já possuíam uma associação de pais e mestres e nós, na força e na coragem, vamos fundar a nossa associação. Era um grupo de pais procurando estatutos de um, estatutos de outro, mas nós tínhamos que adaptar à nossa realidade. Uma escola pequena, poderio econômico relativamente pequeno, mas um pai, não, eu sou datilógrafo, outro, eu sou isso, eu sou aquilo, o outro pai, não, eu tenho uma máquina, porque naquela época não tinha computador, minha gente, não tinha editor de texto, não tinha nada. Então um pai datilografava, o outro sou amigo de uma gráfica, fundamos a APM. O projeto educacional de Sagrada Família é um trinômio. Era a escola, a família e o aluno. Esse trinômio tem que funcionar. Qualquer um que fique fora, algo não dá certo. É a escola, a família e o aluno. Se não estiverem integrados, não vai. Foi uma associação que deu um suporte muito grande ainda na época dos irmãos, devido às crises financeiras, né, que o país passou, aquelas superinflações, e ele tomou um pouco à frente para negociar e ter que fazer, de alguma forma, reajustes mensais nas mensalidades. O Brasil passou por vários planos econômicos. E esses planos trouxeram dificuldade tanto para as famílias como para as empresas e as escolas.
os aumentos eram sucessivos, quase que mensais, tanto mensalidade da escola, tudo, e os salários não acompanhavam para ninguém. E houve um tempo que a escola ficou numa situação difícil, quase que de insolvência. Aí nós fizemos uma reunião na escola, a comunidade, a Associação de Pais e Mestres convocou os pais e nós submetemos nessa reunião se os pais concordavam em aumento da mensalidade escolar, tendo em vista que se não desse, a escola teria que fechar porque não tinha condições de cumprir os compromissos, fosse com professor, energia, água, todas as despesas normais que tem uma escola. É difícil quase de acreditar, mas a comunidade Sagrada Família, através da APM, concordou, um aumento relativamente pequeno, mas que foi o suficiente para que a escola desse continuidade, desse a volta e hoje é nessa estrutura fabulosa que nós temos aí. Após atingir o auge, a instituição enfrentou um período de crise e perdas gradativas de estudantes. Para superar mais essa fase, o Centro Educacional Sagrada Família foi o pioneiro no setor Brasil a vivenciar a missão compartilhada, com o primeiro leigo na direção da escola. Foi quando se iniciou um processo de revitalização e crescimento do SAFA que conhecemos hoje. Participar de todo o processo de crescimento do SAFA, de altos e baixos, até chegar onde o SAFA está hoje bem posicionado, tudo isso foi muito marcante. Teve um período que a escola ficou muito pequena e foi quando o Amarildo chegou. Foi ali que se elaborou o primeiro planejamento estratégico da instituição e diante disso, sempre apresentando projetos de inovação, de melhorias, de construções. Foi um período que se investiu maciçamente na reforma dos ambientes, na novas metodologias, novos recursos, pessoas novas, com outra mentalidade. A criação da Central de Relacionamento ela foi uma necessidade. Profissionalizar um setor que é importante, como a comunicação, como o marketing, foi uma necessidade da época. Então, com a criação disso, cada setor teve o foco que o seu setor tinha que ter. O pedagógico focou no pedagógico, secretaria na secretaria, o financeiro com foco no financeiro. E a Central de Relacionamento pôde desenvolver ações voltadas para o marketing, para a publicidade, para o relacionamento com a escola, com a comunidade e com toda essa necessidade que a escola tinha até então. Aqui no setor de multimeios, onde eu assumi, eu tive a oportunidade, tive um primeiro contato quando eu era aprendiz. Eu auxiliava a Helena, que trabalhava apenas pela manhã. Como eu auxiliava ela e eu comecei a me empenhar, eles confiou a mim a ficar no período da tarde. Foi quando eu comecei a atender a demanda do turno vespertino. E o SAFA, mais uma vez, viu a minha capacidade e então me deu a oportunidade que eu tenho hoje. Eu vim para o SAFA para substituir a Eliette, que trabalhou aqui durante 22 anos. Então isso já foi uma honra muito grande para mim. E nessa transição, a Eliette ela fazia o financeiro, o administrativo e também o RH, ali o processo de gestão com pessoas. Então, nessa mudança, foi desmembrar os setores, onde nós começamos a separar, reorganizar os processos, e hoje o Centro Educacional Sagrada Família trabalha com o RH separado do financeiro e administrativo, como era anteriormente. Entrei no SAFA durante a sua reestruturação de setores, com a missão de contribuir com a implantação do RH, com foco nos valores, compromisso socioambiental e transparência nos processos. A pandemia deu uma impulsionada nisso daí. Então, logo que eu entrei em 2019, no iniciozinho de 2020, veio a pandemia, tivemos vários desafios, mas mesmo com a pandemia, a gestão financeira do SAFA ela se sobressaiu e conseguiu trabalhar no positivo no ano de 2019 e as tecnologias nos amparou
e nos impulsionou a melhorar cada vez mais. Uma outra mudança que se achou necessária e oportuna foi a mudança da logomarca da escola, né? Então percebíamos que os alunos usavam sim o uniforme, mas de uma forma assim um pouco que quase que obrigados, um pouco que forçado, porque era uma norma institucional. Então, diante disso, se aproveitou o ensejo e se propôs uma nova marca que de 2015 para 2016 ela foi oficializada em substituição à anterior. Diante disso, criamos todo um novo design para os uniformes, criamos uniformes novos, onde os próprios alunos foram os modelos, testando e opinando na criação desses novos modelos. A partir daí, eu acho que foi muito tranquila a aceitação e eu uso até com um certo orgulho, né, por terem gostado e participado do processo de seleção do uniforme. Estudo aqui desde 2009, desde o primeiro ano, que no caso é no Maternal 1, né? Eu e meu irmão, a gente está aqui desde o começo. E nesse tempo eu consegui acompanhar várias mudanças que ocorreram. A principal delas foi a mudança do uniforme e da logo, que esse uniforme era azul e a logo era um escudo com a Sagrada Família e uma cruz no meio representando o catolicismo. O uniforme, ele antigamente tinha um escudo. Nesse escudo, no meio, ele tinha uma cruz, que era prata. Acima do brasão tinha uma faixa, que era dourada, escrito Sagrada Família, em preto. E esse brasão, no meio dele, tinha cores tipo azul e vermelho. E, se eu não me engano, tinha uma igreja também, assim, no cantinho. E aí mudou para esse novo modelo, esse novo uniforme, totalmente diferente. Os alunos ficaram muito empolgados na época, falaram que ficou muito mais bonito, muito mais moderno. Ficou mais a cara da escola mesmo e combinou com a nova infraestrutura da escola. A preocupação que a saída dos irmãos presencialmente aqui de Brasília pudesse deixar uma lacuna na questão da espiritualidade, da pastoral, e foi um foco que é uma das áreas hoje do planejamento que nós não descuidamos. As atividades pastorais realizadas aqui no SAFA de Brasília são diversas. Uma delas é a catequese, que envolve crianças que se preparam à primeira Eucaristia e também adolescentes e jovens que se preparam ao sacramento da Crisma. Outra atividade realizada com a pastoral aqui na escola são os grupos. Então, nós temos um grupo de adolescentes, que nós chamamos de Grupo Perseverar, que tem encontros quinzenais aqui na escola. É um grupo que tem diversas atividades que tem como objetivo crescer como jovens, como adolescentes, em valores, no conhecimento de Jesus e também em algumas atividades lúdicas, atividades esportivas, passeios e também atividades de cunho social, de cunho filantrópico, fazendo campanhas, fazendo visitas a creches, a orfanatos. E assim também acontece com o grupo de jovens, que tem uma dinâmica, claro, própria, porém que também tem objetivos muito parecidos com o Grupo Perseverar. É o motor que impulsiona as atividades religiosas do centro educativo. Então, para nós, são atividades muito importantes e que expressam muito daquilo que o irmão Gabriel viveu e ensinou aos seus seguidores. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar seria a criação ou a retomada de algo que já havia sido começado anteriormente, que era o horário integral.
e que hoje está sendo uma também de nossas, digamos, bandeiras dentro da instituição. Quando eu entrei aqui no Integral, né, no SAFA, era uma quantidade de alunos bem menores do que a gente tem atualmente, né? Nós tínhamos somente o Integral Vespertino, então era uma quantidade menor, a estrutura física do Integral também era menor. Hoje a gente tem uma estrutura para comportar 260 alunos, então é bem maior do que quando eu entrei. Acompanhei a transição com a tia Roberta, que foi a primeira coordenadora aqui do Integral. Antes era meio período, hoje tem os 2 turnos a oferecer, porque como teve a demanda e a necessidade dos pais, nós tivemos que ampliar esse horário, né? Então foi uma dedicação da parte da direção, o diretor Amarildo, que até hoje está na escola, junto conosco, né, os monitores. E a gente viu, a direção viu que realmente precisava de um coordenador. E foi onde ele fez esse convite para que eu viesse atuar como coordenadora e passei 4 anos, 5 anos coordenando o Integral. Até início do ano passado, eu ainda sustentei aqui, participando aqui dessa equipe, que era uma honra para mim vestir a camisa. O processo de inovação e superação é uma constante para o SAFA. Melhorias estruturais, pedagógicas e tecnológicas marcaram a última década da vida de colaboradores e estudantes. O nosso sistema de avaliação, a nossa acolhida dos nossos estudantes, ele enxerga o estudante como um todo. Então, desde a metodologia de avaliação, que é feita não somente através de instrumentos avaliativos, mas através de o quê? De avaliar esse estudante, como ele é, o comportamento. E com todos os projetos que nós desenvolvemos, né, aqui dentro, você vê que torna uma educação humana, uma educação que ela é completa, tanto na área pedagógica como na área humanística e cristã. Desde o ano passado, na coordenação do concurso literário do Leitor SAFA, está à frente eu e a bibliotecária Thaís. E a gente vem assim, cada ano, né, nesses últimos 2 anos, demonstrando essa questão de instigar esse processo de leitura. Sabendo que o processo de leitura ele é cabível para todas as áreas de disciplina. A gente sabe que quanto mais o aluno lê, mais ele terá essa volatilidade em todas as áreas de disciplina. O que nós incorporamos de ferramentas tecnológicas, aprendemos, estudamos e aplicamos hoje com os nossos alunos foi de um crescimento assim que a gente não consegue dimensionar. Os nossos alunos hoje, eles mexem com essa tecnologia, eles têm essa habilidade, não só aquelas que eles teriam em casa com os videogames, mas aquela que é voltada para o estudo, para o conhecimento. É uma ferramenta hoje em sala de aula e eu fui instigada, desafiada a ter que aprender isso. E é um agradecimento que se a gente diz que de toda coisa ruim sai algo de bom, seria isso, que nós crescemos profissionalmente. A escola hoje é uma roupagem diferente. Nós fizemos uma nova construção da educação infantil e com vários ambientes diferenciados. Hoje nós temos um refeitório, nós temos um palco e outros ambientes que foram criados específicos para a educação infantil. Durante a minha trajetória aqui na SAFA, um dos maiores desafios encontrados pedagogicamente foi o ano de pandemia, né? Trazer essa aula online para a educação infantil, uso da tecnologia, novas ferramentas e com muito estudo, com muita determinação, com muita dedicação, tanto eu quanto as professoras, toda a equipe pedagógica, toda a equipe da escola, a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho durante esse período. Dentro do planejamento estratégico, nós temos bem claro, então, qual que é a missão da instituição, todos os colaboradores sabem disso, qual que é a visão, né, aonde queremos chegar como instituição, e nós sabemos até onde podemos chegar também, e principalmente os valores que permeiam a espiritualidade nazarena e o clima organizacional da instituição. Então, dentre eles, eu quero ressaltar a simplicidade, que ela é,
digamos assim, uma consequência dos padroeiros da Sagrada Família, né? A questão da formação permanente, da transparência dos processos e também do trabalho em equipe. Então, não é simplesmente uma pessoa que é capaz, digamos, de levar adiante uma instituição. Ela conta com uma equipe e atualmente estamos aí com aproximadamente 110 funcionários e eu acredito que o grande desafio hoje da gestão é mobilizar, é motivar e é encantar essas pessoas para que encantem os alunos e para que o processo educativo, de fato, ele aconteça e que aquela proposta de prestação de serviço aos pais, de fato, seja entregue de uma forma plena. Então, meu agradecimento especial a Deus, que me deu a oportunidade de hoje estar à frente da instituição, na gestão, como diretor. Agradecer a toda a equipe diretiva, as equipes pedagógicas, aos professores que estão na linha de frente na prestação dos nossos serviços. Agradecer também às equipes administrativas, de serviços gerais, que fazem com que a gente consiga entregar um serviço de qualidade à comunidade educativa. Eu agradeço também às famílias por confiarem na proposta pedagógica do SAFA. Agradeço a cada aluno, a cada aluna que hoje está no SAFA e está em pleno desenvolvimento do processo educativo. Eu agradeço então de forma especial aos irmãos pioneiros que deram o pontapé inicial na construção do SAFA e trouxeram para cá a presença do Instituto, do carisma e da missão do Instituto dos Irmãos da Sagrada Família. E hoje cabe a nós esse desafio. Acredito que estamos num caminho de recuperação constante, de crescimento permanente em todos os sentidos. Atualmente, eu diria que o SAFA ele está numa condição muito favorável em todas as suas áreas de atuação dentro da Asa Norte e do Distrito Federal. Sei que teremos muitos outros desafios, mas também reconheço que esses desafios, através do trabalho em equipe, através da transparência nos processos, nos possibilita crescermos muito mais. Parabéns à equipe que fez acontecer e faz parte da história do SAFA ao longo desses 40 anos.